Canal Vivendo em Graça, mais uma vez aqui no canal Vivendo em Graça, né, para mais uma reflexão. Queria trazer uma reflexão em cima do dom de línguas, né, que é muito usado nas igrejas pentecostais, né, muito nas igrejas pentecostais, né, e queria trazer um entendimento onde o dom de línguas era uma necessidade, né, para aquela época, onde foi distribuído os dons para um objetivo, que o evangelho fosse pregado a todas as nações, todas as línguas, todos os povos daquela época, daquela geração. Então havia uma necessidade de que os apóstolos falassem, né, a linguagem dos outros povos. Mas como eles iam falar a linguagem dos povos que vocês não sabiam? Através do dom de línguas. Então era essa a necessidade. O objetivo dos dons era útil para a igreja, né? Para o crescimento da igreja. Então o dom de línguas também tinha essa utilidade. E o que acontece hoje, né? Dizem, né? A maioria das igrejas pentecostais dizem que esse dom não foi dado para os homens. Essa língua não é do homem. Porque pega 1 Coríntios 14, 2, onde está escrito que as línguas estranhas não é falada para o homem, mas para Deus. Eles se prendem nesse versículo, onde diz que só Deus entende, mas nenhum homem. Se prende a esse versículo e não leva em conta todo o contexto. Se você pegar todo o contexto de 1 Coríntios 14, você vai ver que Paulo ele vai falar sobre a língua estranha ou idiomas, né? Era idiomas, né? E fala o significado. Ele fala que no mundo, né, lá no texto diz que Paulo fala que no mundo há várias vozes e nenhuma delas sem sentido. Aí Paulo cita alguns instrumentos musicais que, se eles não dessem o tom certo, não se entende o que está cantando, né? O que está tocando. Então tudo tinha um significado no mundo. Não era uma língua de outro mundo. Não era uma língua dos anjos. Era uma língua falada na terra. Era idiomas, onde haviam vários idiomas. Então o evangelho ele tinha que ser pregado para todas as nações, principalmente Paulo, né, que rodou aí todas as nações para levar o evangelho aos estrangeiros, né, que chamam de gentios. Por isso que Paulo fala que ele falava muito mais línguas do que os outros. Realmente, porque Paulo falava muito mais idiomas. Né? Era a necessidade, o dom dado para ele, né, alcançar todas as nações. Então, tinha essa necessidade. Não era uma língua que ninguém entendia. Como é que Deus vai dar um dom de língua para que ninguém entenda? Qual é o objetivo? Para falar com Deus? Falar o quê? Que ele não saiba. O que ele é ouvir do homem? Não, ele quer que o homem ouça ele e passe para os outros. Esse era o evangelho pregado. As boas novas da salvação. Então tinha essa utilidade, era idiomas que se falava na época. A gente vê lá aquela situação no Atos 2, do Pentecostes. Haviam ali vários judeus que tinham seus nascimentos em várias outras nações que foram para Jerusalém, porque eles eram judeus. Só nasceram em outras nações e aprenderam a língua de outras nações. Então lá diz que haviam várias línguas, mas todos eram judeus. Paulo mesmo, Paulo era romano, de nascimento. Então falava a língua de Roma, entendeu? E tinha os pais judeus, falava a língua também judia, né? Não sei se era o aramaico ou o hebraico, né? Acho que eram esses dois, não sei dar essa informação. Mas era uma língua dos judeus. Como Paulo era fariseu, mestre da lei e muito intelectual, então Paulo ele se destacou mais, né, entre
os irmãos lá judeus, né? Entre Pedro, João, Tiago. Mas é isso, o dom de línguas tinha um objetivo, levar o evangelho a todas as nações. Não era trazer uma língua que ninguém entendia. O próprio texto, Paulo diz que era melhor falar 5 palavras na língua que todos entendiam do que 1000 palavras em uma língua estranha, uma língua de outras nações, né, de outro idioma. E Paulo ainda fala que se falasse uma língua estrangeira no meio do povo, ali na época, ali, né, os judeus, trouxesse uma língua que eles não entendiam, era como se falasse ao ar. Não tinha objetivo nenhum, não tinha utilidade nenhuma. Então essas línguas que se falam aí no meio pentecostal é uma língua totalmente carnal, totalmente mente humana, criada pela mente humana. Se criou numa época lá, não sei quando, né, que houve esse movimento, né, de falar línguas estranhas, e aí pronto, proliferou. E aí criou um hábito. Isso é apenas um hábito humano, mais nada. Porque a língua estranha são idiomas, uma necessidade para que toda a terra daquela época, todos os povos pudessem ter o alcance do Evangelho. Né, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo. Então não poderia ser uma língua que não existe. Tinha que ser do mundo, tinha que ter sentido. Então eu queria deixar aí esse texto para que todos vão lá e pesquisem.